Graça e paz, amados e amadas. Vamos continuar Deuteronômio 2? Essa é a segunda parte. Se você não leu a primeira parte, é de fundamental importância, porque esse capítulo é cheio de encorajamento para nós. É cheio da gente levantar nossa fronte e prosseguir, crendo. Sabe que fé, ela é sinal de crer. E fé é a imaginação e ação. Porque eu trago o quê? Eu trago a vitória já para o hoje. Eu trago o invisível já para o hoje. E eu me movimento mediante aquilo que eu já trouxe. Então, traga todo o reino no seu coração e se movimente mediante essa fé, esse crer. E nós vimos que o povo de Israel, por não crer dessa forma, eles acabaram ficando vagueando ali em volta do Monte Seir, dos Montes Seires, né? Por mais de 38 anos. Foram 40 anos no total no deserto. Então hoje o Senhor está nos falando: vamos levantar, vamos prosseguir, vamos ver o que o Senhor tem para nos dar. Não é dar, viu? É tomar posse. Eu falei isso no outro áudio. O Senhor está louco para nos dar um monte de coisa, só que a gente tem que tomar posse. E aqui nós vamos ver a partir do versículo 12 que os descendentes de Esaú, eles tomaram posse também ali sobre os horreus, e eles extinguiram todo aquele povo e habitaram ali. E sabe, eu não vi isso em lugar nenhum, mas o Senhor falou ao meu coração o seguinte: por que tanto Esaú, os descendentes de Esaú, os descendentes de Ló, acho que são esses dois, né? Esaú, Ló, e a parte de Ismael, nessa época aqui, porque o Senhor fez eles habitarem em outra terra? Porque provavelmente eles estavam em Canaã. E o Senhor os tirou de Canaã e deu mão forte para eles conquistarem esses povos gigantes, esses povos tão que amedrontavam, porque Canaã era para Israel. Gente, isso não é maravilhoso? O Senhor, aquilo que Ele tem para você tomar posse, Ele já tirou os inimigos assim, que não é para você lutar com eles. Porque se Esaú, Ló, os descendentes de Ismael tivessem ali em Canaã, o povo de Israel teria que lutar com os seus próprios irmãos, teriam que lutar com pessoas que não eram, com tribos, com clãs que não eram para ser luta deles. Aquela não era a luta deles, aquilo era para com o Senhor. Então agora muitas vezes nós queremos lutar com irmãos, nós queremos lutar com pessoas a quem o Senhor não falou para a gente lutar. E saiba, a luta verdadeira que o Senhor te deu, o Senhor já tirou aqueles que não é para você lutar de lá. Então, vamos em oração pedir discernimento. Sabe, sabedoria. Sabedoria, ela está inserida numa grande coisa que chama discernimento espiritual. Atualmente eu tenho pedido, Senhor, me dê um espírito de discernimento. Eu não quero mais viver cambaleando. Tem uma outra palavra que a Bíblia diz que me fugiu agora da mente, mas me dê discernimento. Sabe, irmãos e irmãs, nós temos que remir o tempo. O dia se abrevia, se abrevia, se abrevia. E está nas nossas mãos remir o tempo. Então, vamos continuar aqui. E agora aqui no versículo 13, o Senhor dizendo para eles: agora levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Zered. Agora, amados e amadas, levantai da onde você está rodando esses montes de Seir. Saiba, o Senhor é contigo. E vão atravessar o ribeiro que o Senhor te mandar. Porque aqui se diz: e assim atravessamos o ribeiro de Zered. E transcorreram-se 38 anos entre a época que partimos de Cades Bernardes e a nossa travessia. Então, lembra? Eles tiveram que retroceder e ali ficaram o quê? 38 anos. Por que eles ficaram 38 anos? Até que morresse toda aquela geração que saiu do Egito acima de 20 anos, que era a idade de servir no exército da guerra. Veja só, como eles não tiveram uma metanoia, uma mudança de mente, eles tiveram que morrer a sua alma e o seu corpo. Ali, porque somente nessa morte eles poderiam ser renovados em vida para ir para o Senhor. Então, veja só, hoje o Senhor está nos chamando a uma mudança de mente, para a gente não morrer, para não morrer.
Então, todos estão alistados nesse exército, não importa a tua idade hoje, tá? E o Senhor ficou ali no deserto até que todos fossem destruídos. Olha que coisa, o Senhor era com eles. O que eu quero deixar claro? O Senhor perdoa, mas existe a disciplina. O Senhor perdoa, mas existe a consequência do erro. Então, muitas vezes a gente tem hoje, glória a Deus que nós estamos na era da graça e a misericórdia dele se renova a cada manhã. Mas mesmo assim, existe disciplina. Mas hoje o Senhor a todo momento tem nos chamado. E essa disciplina ela pode ser muito, muito, muito encurtada se nós realmente tivermos uma metanoia. Toda tribulação, ela tende ao quê? A nos levar a um nível diferente com o Senhor, a nos levar realmente para o rio da água da vida. E aqui, mais uma vez, no versículo 19, diz para não ser hostil com a descendência de Ló. Então, o Senhor está sempre enfatizando. E essa região, ele está novamente falando, era a terra de gigantes, dos refaíns, e que ali habitaram na antiguidade. E os amonitas chamavam de zanzumins. O que também é zanzumim? Além de serem esses gigantes, eram altos e fortes como os enaquins, eles eram murmuradores e rixosos. E o Senhor o que fez com isso? Extinguiu eles, os zanzunins. E os amonitas ocuparam aquela região. Então, o que precisa também de murmúrio, rixosidade tem que sair do nosso coração. Vamos proclamar o Senhor, declarar quem Ele é, declarar a palavra dEle, orar, ler, né? E aqui no versículo 21 diz assim, haviam muitos deles e eram altos e fortes como enaquins. Saiba, não olhe com seus olhos humanos. Elias falou para o Senhor abrir a visão do seu servo, quando ele estava vendo aquele monte de soldados, e quando abriu a visão dele, o que ele viu? Que estava rodeado de anjos guerreiros ali. A tua vida, quando você realmente está vivendo por propósito e não por condição, você realmente tem anjos todo acampado ao seu redor. Vamos viver com intencionalidade, com propósito e não por condição. E a partir do versículo 24, aqui começa a falar sobre a vitória sobre o rei Esmon. Então, aqui, a partir do 24, aqui vai sim, o povo vai conquistar uma terra. E aqui, o que o Senhor diz para eles no versículo 24? Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o monte de Armon. Então, tem guerras que o Senhor vai falar, levanta-te, essa é a sua guerra, mas eu que vou dar a conquista. E aqui fala, começa, pois, a conquista, entra imediatamente em guerra contra ele. Então, o que você tem a entrar com guerra hoje? Contra o pecado, contra a carne, contra os seus pensamentos aí que não te levam a ter uma vida de descanso na presença do Pai? Olha que coisa maravilhosa o versículo 25. A partir de hoje, começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Ó Senhor Jesus, muitas vezes nós temos medo do medo. E o Senhor está dizendo, eu que sou verdadeiro medo para trazer a minha palavra, que o Senhor realmente possa, assim, nos dar metanoia a cada dia, né? E olha o que diz esse versículo ainda, eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Que fama é essa? Não é a fama deles, não. É a fama de que Deus tem estado com eles e eles têm sido fortes na presença de Deus. É essa fama que o inimigo, que as hostes, que o mundo tem que ouvir, que nós somos luz e sal da terra. E temer nós por isso. Mas veja, eles não foram lá simplesmente lutar com o rei de Esmon. Eles primeiro ofereceram paz e solicitaram que pudesse passar pela terra deles, e havia uma estrada principal ali, e que eles não iam desviar nem para a direita nem para a esquerda, que eles iam passar somente pela estrada. E quanto à alimentação, eles iriam comprar por preço de prata, tanto que eles iam comer, o que eles iam beber. Então eles começaram primeiro o quê? Vamos negociar. E aí o que houve? O rei de Esmon não aceitou a proposta.
E aqui ainda no versículo 30 diz assim: pois o Eterno, teu Deus, lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Aí você fala, puxa, mas ele não aceitou, porque Deus que obstinou o coração, que Deus endureceu o espírito e obstinou o coração, para que ele fizesse. Olha, o Senhor, ele só faz aquilo que já está no coração. Já tinha isso no coração do rei Esmon. Então, só foi fortificado aquilo que tinha no coração, só foi intensificado. E aí, o rei de Esmon, o que eles fizeram? Eles saíram para a guerra contra o povo de Israel. E o povo de Israel os venceu, derrotou a todos eles e tomou o quê? Como despojo de guerra, o gado, os objetos de valor, tudo tomou para o povo de Israel. Então, o que nós concluímos dizendo aqui? O Senhor vai à frente das nossas batalhas, mas nós temos o quê? Que nos levantar e ir. E tem batalhas que não nos pertencem. Então, que nós possamos pedir espírito de discernimento ao Senhor e parar de rodear os montes de Seir, assim como eles rodearam durante 38 anos. Que o Senhor nos dê esclarecimento e nos dê força. Em 2 Timóteo diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio ou moderação. Poder sem amor não tem como existir, porque senão nós vamos ser tiranos. E amor sem poder nós não temos como existir, porque senão nós não colocamos limite. Mas nós temos que pegar o poder e o amor e colocar no equilíbrio do Espírito Santo. E dessa forma nós vamos ser fortes e corajosos. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.